No coração do Japão, em meio ao turbilhão de guerras e rivalidades, surge a figura lendária de Miyamoto Musashi, um samurai errante, mestre da arte da espada e estrategista brilhante. Sua história real se mistura com as lendas que surgiram devido a seus feitos inacreditáveis. Seus duelos épicos, sua busca incessante pela perfeição da técnica e seu espírito indomável inspiram admiração e fascínio há séculos. Musashi, o samurai solitário que trilhou o caminho da espada e se tornou um ícone da cultura japonesa. Mas quem foi o homem por trás do mito? Um duelista implacável que buscava a glória através da morte de seus oponentes? Ou um artista marcial e filósofo que encontrou na espada o caminho para a iluminação e harmonia? O ano era 1584. O Japão atravessava um período turbulento, com senhores feudais disputando poder e terras. É nesse cenário, na pacata vila de Miyamoto, que nasce um menino destinado à grandeza. Seu nome era Benosuke. Mas a chegada deste bebê foi marcada pela tragédia. A mãe de Benosuke, Omasa, sucumbe devido a complicações do parto, deixando o recém-nascido órfão de mãe em seus primeiros dias de vida. A perda precoce da figura materna marcaria profundamente a infância de Benosuke. O mestre de espada, Miyamoto Munisai, e por um tio monge, o jovem crescerá sob a sombra da tragédia, desenvolvendo um espírito independente e uma profunda conexão com a solidão. Em meio à adversidade, o jovem desenvolveu uma força interior e uma determinação inabaláveis, características que impulsionarão em sua jornada como samurai e o transformarão na lenda que conhecemos como Miyamoto Musashi. Privado do afeto materno, Benosuke encontrou em seu pai, Miyamoto Munisai, um mestre implacável. Munisai, um samurai habilidoso e reconhecido por sua maestria na arte da espada e do jite, dedicou-se a instruir o filho nos caminhos do guerreiro. Desde a tenra idade, Benosuke demonstrou aptidão natural para o combate, assimilando com rapidez as técnicas ensinadas pelo pai. O jite, uma arma de ferro com gancho, tornou-se uma especialidade de Munisai, e o jovem aprendeu a utilizá-la com destreza, desenvolvendo um estilo de luta único que combinava força e precisão. Mas a educação de Benosuke não se limitou à arte da espada. Seu tio, o monge budista Dorin, tentava incessantemente incutir no jovem valores de compaixão, disciplina mental e a busca pelo autoconhecimento. Mas Benosuke era um garoto rebelde. A relação entre pai e filho era marcada por uma mistura de admiração e rebeldia. Benosuke, sedento por mais conhecimento e reconhecimento, questionava os ensinamentos de Munisai, buscando ir além da tradição e moldar seu próprio estilo de luta. Munisai era tradicionalista e via como uma afronta à audácia do filho. As discussões entre os dois se tornavam cada vez mais frequentes e essas brigas frequentemente eram potencializadas pelo álcool em excesso consumido por Munisai, e isso culminaria em um afastamento doloroso de pai e filho. Sentindo-se incompreendido e ansioso por provar seu valor, Benosuke decide abandonar o lar e trilhar seu próprio caminho. Ele adota um novo nome, um símbolo de sua independência e de sua determinação em se tornar um samurai reconhecido por suas próprias habilidades. Takezo, o novo nome escolhido por Benosuke, representava um recomeço, uma ruptura com o passado e a busca por um futuro glorioso. Livre das amarras da tradição, o jovem guerreiro estava pronto para enfrentar os desafios do mundo, empunhando sua arma e sua inabalável determinação. Takezo passou a viver nas matas como uma fera. Ele era agressivo e, quando encontrava outros jovens em seu caminho, os encontros quase sempre terminavam em conflito. Impulsionado por um desejo ardente de provar sua superioridade, Takezo se lançava em brigas, testando suas habilidades e aprendendo com cada confronto. Ele era forte e valente, e a cada vitória, sua confiança aumentava, alimentando seu ego e sua ambição de se tornar um mestre da arte da espada. Aos 13 anos, a chama da ambição jardia intensamente no coração de Takezo. A notícia que Arima Kihei, um samurai renomado,
e adepto da tradicional escola Shintoryu, estava desafiando qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Ele estava viajando pelo Japão, desafiando outros espadachins para testar e demonstrar suas habilidades. Kihei aceitava duelos como uma forma de aumentar sua própria reputação e testar suas técnicas em combate. Munisai, ciente da inexperiência do filho, proibiu-o de participar do duelo, mas Takezo, cego pela ousadia da juventude, desobedeceu ao pai e inscreveu seu nome no cartaz, desafiando a autoridade paterna. A notícia do desafio se espalhou rapidamente. A ousadia de Takezo em enfrentar um samurai experiente como Arima Kihei causou espanto e incredulidade. Arima Kihei, ao saber que era um menino de 13 anos que havia aceitado o desafio, falou com o monge tio do menino para que na hora marcada Takezo aparecesse e apresentasse um pedido de desculpas em frente a todos por sua brincadeira infantil. O monge disse que falaria com o garoto, mas advertiu o guerreiro, pois ele não era apenas um garoto normal. Seu espírito era como os das bestas das florestas, e dizem que ele treinava suas técnicas com os tengus das montanhas. Na hora marcada, a praça se encheu de curiosos, ansiosos para presenciar o confronto desigual. Arima Kihei, com suas vestes negras e imponente, entrou na área de combate, empunhando sua katana. Takezo, vestido com roupas simples e portando um boquém de madeira, parecia frágil e despreparado diante do samurai veterano. Uma cena que parecia Davi contra Golias. Takezo não estava ali para pedir desculpas, ele estava lá para lutar. O duelo começou. Arima Kihei, com movimentos poderosos, atacava sem piedade, buscando um fim rápido para o combate, pois ele não poderia correr o risco de ser humilhado por um garoto. Takezo, ágil e intuitivo, se esquivava dos golpes com destreza, usando sua juventude e velocidade como armas. O jovem, então, passou a demonstrar uma determinação e uma ferocidade surpreendente. Musashi atacou Kihei com toda a sua força e velocidade, pegando o adversário de surpresa. Kihei, não esperando uma ofensiva tão agressiva de um garoto, foi rapidamente dominado e colocado na defensiva. Musashi conseguiu desarmá-lo e, com um golpe poderoso, feriu gravemente Kihei na cabeça. O duelo terminou com a morte de Arima Kihei por traumatismo craniano, marcando assim a primeira vitória de Musashi em um combate mortal. A vitória de Takezo alimentou ainda mais o ego indomável do jovem que futuramente ficaria conhecido como Musashi. Este duelo teve um impacto profundo na vida de Musashi. A vitória sobre um espadachim treinado e experiente não só consolidou sua confiança em suas habilidades, mas também o colocou no caminho para se tornar uma lenda. Mas Takezo, apesar de já começar a mostrar sua competência como um espadachim, ainda possuía o espírito de um demônio das florestas. Mas caso ele não conseguisse domar sua besta interior, ele jamais alcançaria a grandeza que ele buscava. Após a sua primeira e surpreendente vitória sobre um samurai experiente ainda com 13 anos, fez com que a fama de Takezo como um jovem espadachim talentoso se espalhasse. Mas sua impulsividade e arrogância também o precediam, criando inimigos por onde passava. Orgulhoso e impulsivo, Takezo não se esquivava de uma briga. Ele via nos conflitos uma forma de aprimorar suas habilidades e afirmar sua superioridade, impondo respeito através da força bruta. Os becos e clareiros ao redor de Hirafuku se transformaram em cenários para duelos improvisados onde Takezo liberava sua fúria. Mas certo dia, ele acabou sendo capturado e entregue no templo do famoso monge zen budista Takuan Soho, que garantiu aos captores que ele dobraria o espírito selvagem da besta Takezo. O monge pendurou Musashi amarrado, pendulando sob um galho de uma árvore. O jovem berrava descontroladamente insultos direcionados ao monge, que recebia os mais terríveis insultos e ameaças sem deixar seu espírito se abalar. Takezo se vê impotente e humilhado. A floresta silenciosa amplifica sua solidão e o força a confrontar seus próprios demônios. Durante 3 dias, Takezo permanece amarrado à árvore, enquanto Takuan o visita esporadicamente, não para libertá-lo,
mas para provocá-lo com perguntas e ensinamentos. A verdadeira força não reside apenas nos músculos, mas na mente, diz Takuan. A espada é uma ferramenta poderosa, mas pode ser usada para o bem ou para o mal. O verdadeiro samurai busca a harmonia e não a destruição. A experiência da árvore marca profundamente Takezo. Ele finalmente entende que sua impulsividade é sua maior fraqueza e que precisa controlar sua raiva para alcançar a maestria da espada. A experiência da árvore serve como um catalisador para a transformação de Takezo. Ele confronta sua própria arrogância, impulsividade e começa a entender a importância da paciência, da estratégia e do autocontrole. A partir desse momento, Takuan se torna uma figura presente na vida de Takezo, guiando-o em momentos de dúvida e o aconselhando em sua jornada de autoaperfeiçoamento. O Japão se aproximava de um ponto de ruptura. As tensões entre os clãs Toyotomi e Tokugawa, que disputavam o controle do país, se intensificavam a cada dia. Rumores de guerra ecoavam pelos vilarejos, trazidos por mercadores e viajantes. Samurais afiando suas espadas, senhores feudais recrutando soldados, uma atmosfera de expectativa e apreensão tomava conta do ar. Takezo, apesar da pouca idade, sentia o chamado da batalha. A guerra representava a oportunidade de provar seu valor em um palco maior, de testar suas habilidades em combates reais e de alcançar a glória que tanto almejava. Inspirado pelas histórias de grandes guerreiros, ele acreditava que seu destino se encontrava no campo de batalha, onde poderia lutar ao lado de outros samurais e deixar sua marca na história do Japão. A guerra se aproximava. Não era apenas uma ameaça, mas também uma promessa de aventura e reconhecimento para o jovem e ambicioso Takezo. A Batalha de Sekigahara se aproximava como uma tempestade iminente, pronto para abalar os alicerces do Japão feudal. Era o ano de 1600 e o país estava dividido, com os clãs Toyotomi e Tokugawa disputando o poder supremo. De um lado, os Toyotomi, liderados por Hideyori, filho e herdeiro do falecido unificador Toyotomi Hideyoshi. Do outro lado, Tokugawa Ieyasu, um astuto e ambicioso senhor feudal determinado a tomar o controle do Japão para si. A tensão entre os dois clãs se espalhava, incendiando as ambições de samurais e senhores feudais em todo o Japão. Era uma época de alianças instáveis e traições, onde a lealdade era testada no fio da espada. Takezo, movido por um desejo ardente de provar seu valor, decide se juntar às forças do Exército do Oeste, aliado aos Toyotomi. Ele se alista sob a bandeira do clã Shimen, liderado por Ukita Hideye, um dos mais poderosos e leais senhores feudais a serviço de Hideyori. Os Shimen eram conhecidos por sua bravura e habilidade em combate, e Takezo viu neles a oportunidade de lutar ao lado de guerreiros experientes e deixar sua marca no campo de batalha. A escolha de Takezo em se juntar ao clã Shimen não era apenas uma questão de oportunidade. Ele sentia uma profunda admiração por Ukita Hideye, um líder que personifica os valores de lealdade, coragem e honra que o jovem samurai buscava para si. Além disso, a conexão do clã com sua família paterna, através do nome Shimen que seu pai também utilizava, reforçava o sentimento de pertencimento e o desejo de lutar por uma causa maior. Sekigahara representava o palco ideal para mostrar ao mundo suas habilidades com a espada e alcançar a glória que tanto almejava. Ele acreditava que seu destino se entrelaçava com o destino do Japão e que sua espada serviria para moldar o futuro do país. O sol da manhã mal havia nascido quando os dois exércitos se encontraram na planície de Sekigahara. A névoa fria da madrugada ainda cobria o campo de batalha, criando uma atmosfera fantasmagórica que prenunciava o horror que estava por vir. O silêncio tenso era quebrado apenas pelo clangor das armaduras, o relinchar dos cavalos e as ordens sussurradas pelos comandantes. Takezo, em meio à multidão de samurais, sentia seu coração bater forte no peito. O medo, uma sensação primitiva e inevitável, tentava dominá-lo, mas ele o reprimia com a força de sua vontade. A adrenalina corria em suas veias, aguçando seus sentidos e o preparando para o combate.
O rugido dos canhões rompeu o silêncio, lançando bolas de ferro que rasgavam o ar e explodiam em meio às tropas inimigas. A terra tremia sob os pés e a fumaça da pólvora se misturava à névoa, criando um véu que obscurecia o campo de batalha. Gritos de guerra ecoavam por todos os lados, enquanto os samurais chocavam em um turbilhão de aço e fúria. O clangor das espadas se misturava aos gritos de dor e os lamentos dos moribundos. O cheiro de sangue e pólvora impregnava o ar, criando uma atmosfera nauseante e aterrorizante. Takezo, empunhando sua espada, se lançou no combate com a ferocidade de um lobo faminto. Ele se movia com agilidade, esquivando-se dos golpes inimigos e contra-atacando com precisão. Sua espada, treinada por anos de disciplina, dançava em suas mãos, abrindo caminho através da carnificina. Embora as crônicas da batalha não registrem seus feitos em detalhes, relatos fragmentados mencionam a bravura de um jovem samurai que lutava com a fúria de um demônio. Dizia-se que sua espada era implacável, derrubando inimigos como folhas secas ao vento. Alguns até sussurravam que ele possuía a força de um Tengu, um espírito lendário das montanhas capaz de feitos sobre-humanos. Uma história contada em sussurros pelos sobreviventes descreve Takezo enfrentando sozinho um grupo de samurais inimigos, protegendo a retaguarda de suas tropas. Ele se movia como um raio, sua espada cortando armaduras e carne com a precisão de um cirurgião. Dizia-se que ele derrubou 7 inimigos antes de receber um golpe que o feriu no braço. Ferido, mas não derrotado, Takezo continuou lutando, inspirado pela lealdade ao seu clã e pelo desejo de sobreviver. A batalha se estendia por horas, uma dança macabra de morte e destruição. No entanto, o destino da batalha já estava selado. Traições e manobras estratégicas de Ieyasu minaram as forças do exército do Oeste, que se viam em desvantagem numérica e estratégica. A derrota era iminente. Em Sekigahara, a planície, antes verdejante, estava agora coberta de corpos, um grotesco tapete de morte e destruição. O exército do Oeste, destroçado e desmoralizado, se rendia aos Tokugawa. Takezo, ferido e exausto, se viu em meio à debandada. A derrota era amarga, um golpe em seu orgulho e em suas ambições. Ele havia lutado com bravura, mas a vitória que tanto almejava havia escapado por entre seus dedos. Pior que a derrota em si era o peso da incerteza. Seu senhor feudal, Ukita Hidei, havia sido capturado pelos Tokugawa. Seu destino era incerto, assim como o destino do clã Shimen. Takezo estava sozinho, um ronin sem mestre e sem propósito, vagando por um país que agora se curava perante um novo poder. As consequências da derrota foram implacáveis. O clã Shimen desmantelado perdeu suas terras e privilégios. Ukita Hidei, condenado ao exílio, terminaria seus dias como monge budista, sua glória militar reduzida a pó. Takezo, marcado pela experiência da batalha e pela perda de seu clã, se viu diante de um dilema. A quem deveria sua lealdade agora? Aos Toyotomi, cuja causa estava esmagada? Ou aos Tokugawa, os novos donos do Japão? Seu coração se dividia entre a lealdade ao passado e a necessidade de sobreviver em um novo mundo. A imagem de Ukita Hidei, um líder que ele admirava, se contrapunha à figura implacável de Tokugawa Ieyasu, o vencedor impiedoso. A derrota em Sekigahara e a dissolução do clã Shimen forçaram Takezo a confrontar a fragilidade da lealdade em um mundo onde a ambição e a traição ditavam as regras do jogo. Ele precisava encontrar seu próprio caminho, definir seus valores e escolher seu destino em um Japão transformado pela guerra. Esse dilema o assombraria por anos, moldando sua filosofia e sua busca por um estilo de luta que transcendesse as fronteiras da traição e da lealdade cega. Sekigahara foi mais que uma derrota militar para Takezo. Foi um despertar brutal para a realidade do mundo. A lealdade cega, a glória em batalha, as promessas de um futuro próspero sob a bandeira de um clã poderoso, tudo se esvaiu como fumaça diante da implacável realidade da derrota.
Vagando sem rumo pelas estradas poeirentas do Japão, Takezo carregava consigo as cicatrizes da batalha e o peso da incerteza. As palavras de Takuan ecoavam em sua mente. A verdadeira força não reside apenas nos músculos, mas na mente. Ele precisava encontrar um novo propósito, um caminho que lhe permitisse dar sentido à sua vida em um mundo que parecia ter perdido o rumo. A experiência em Sekigahara plantou a semente de uma filosofia pragmática e individualista em Takezo. A derrota o ensinou que a lealdade a um clã ou um senhor feudal podia ser efêmera e que a glória em batalha era muitas vezes uma ilusão passageira. Ele percebeu que a verdadeira força residia na capacidade de se adaptar, de superar as adversidades e de encontrar dentro de si a determinação para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. A espada, antes vista como um instrumento de guerra e busca por glória, se transformou em uma ferramenta de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Takezo passou a buscar na arte da espada não apenas a maestria da técnica, mas também a disciplina mental e o equilíbrio interior. Decidido a trilhar seu próprio caminho, Takezo abandona de vez o nome de sua juventude e assume a identidade que o imortalizaria: Miyamoto Musashi. Um nome que representava a ruptura com o passado, a busca por uma nova identidade e a determinação em se tornar um samurai único, livre das amarras da tradição e da política. A lenda de Miyamoto Musashi, o samurai invencível, estava apenas começando. A poeira da batalha ainda pairava no ar, carregada pelo vento frio que soprava sobre a planície de Sekigahara. Corpos jaziam espalhados pelo campo, um testemunho silencioso da brutalidade do conflito que havia mudado para sempre o destino do Japão. Entre os feridos, o jovem Musashi, com o braço direito atravessado por uma lança inimiga, se arrastava em meio à carnificina, que tentava a todo custo escapar daquele inferno. A dor lancinante em seu braço era excruciante, mas a ferida em seu orgulho era ainda mais profunda. A derrota do exército do Oeste, a dissolução de seu clã e a incerteza sobre o destino de seu senhor, o Kita Hidei, o deixavam perdido e desorientado. Musashi, com a ajuda de camponeses que encontrou em seu caminho, conseguiu chegar a um vilarejo, onde recebeu os primeiros cuidados para seu ferimento. Mas a recuperação foi lenta e dolorosa. Sem recursos, ele dependia da caridade de estranhos para sobreviver. Isolado e abatido, Musashi se refugiava em uma pequena cabana nos arredores do vilarejo. A solidão e o tédio se tornavam seus maiores inimigos. Enquanto seu corpo se curava lentamente, sua mente era atormentada por dúvidas e questionamentos. O que fazer agora? Qual era seu lugar em um Japão dominado pelos Tokugawa? A espada, antes símbolo de suas ambições de glória, agora representava a dor da derrota e a incerteza do futuro. Musashi se via diante de um cruzamento sem saber qual caminho trilhar. Mas a chama que ardia em seu coração desde a infância não se apagou por completo. Motivado pela necessidade de superar a adversidade e encontrar um novo propósito, Musashi iniciou um intenso período de autoaperfeiçoamento. Durante os dias e noites de sua convalescença, Musashi se dedicou a exercitar seu corpo e sua mente. Ele praticava técnicas de respiração e meditação, aprendidas com seu tio monge, para fortalecer seu espírito e controlar a raiva que o consumia. Musashi também passou a estudar estratégia militar e filosofia, buscando compreender as causas da derrota em Sekigahara e aprender com os erros do passado. Ele devorava livros sobre história, táticas de guerra e ensinamentos de sábios como Confúcio e Lao Tse, buscando conhecimento e inspiração para moldar seu futuro. Mas a espada continuava a chamá-lo. Musashi sabia que a arte do combate era parte essencial de sua identidade e que precisava encontrar um novo caminho para se expressar através dela.
Ele passou a treinar incansavelmente, experimentando novas técnicas e desenvolvendo um estilo próprio, mais fluido, intuitivo e adaptável a diferentes situações. Aprendeu a usar seu corpo como uma arma, combinando agilidade, força e precisão em seus movimentos. Descobriu a importância do timing, da observação e da antecipação dos movimentos do oponente. As longas caminhadas pelas montanhas e florestas do Japão se tornaram parte essencial de seu treinamento. Em meio à natureza, Musashi encontrava a paz interior e a inspiração para se conectar com sua intuição e refinar suas habilidades como samurai. Ao final desse período de errância e autoaperfeiçoamento, Musashi havia se transformado. As cicatrizes de Sekigahara, físicas e emocionais, se tornaram símbolos de sua resiliência e sua determinação. Ele emergiu como um guerreiro mais maduro, disciplinado e consciente de sua própria força. A espada, agora polida pelo sofrimento e pela reflexão, estava pronta para ser empunhada com um novo propósito: a busca pela perfeição da técnica e a construção de um legado que o imortalizaria. A antiga capital Kyoto, com seus templos majestosos e jardins serenos, era também um centro vibrante de cultura e artes marciais. Diversas escolas de esgrima, cada uma com suas tradições e técnicas, disputavam prestígio e alunos, criando um ambiente fértil para a competição e a busca pela excelência no manejo da espada. Em meio a esse caldeirão de rivalidades, um nome ecoava pelos becos e dojos: Miyamoto Musashi. O samurai errante, agora com 21 anos, chegará com a ambição de desafiar os melhores espadachins da capital, buscando não apenas aperfeiçoar sua arte, mas também consolidar sua reputação como um guerreiro invencível. Seu alvo principal era a escola Yoshioka, uma das mais prestigiadas e influentes de Kyoto, liderada pelo mestre Yoshioka Seijuro, um espadachim renomado por sua técnica impecável e sua aura de invencibilidade. Seijuro, descendente de uma longa linhagem de instrutores de samurai e conhecido por suas práticas de fixar o olhar, uma forma de meditação que aguçava sua concentração e percepção, representava o desafio perfeito para Musashi, que buscava não apenas vencê-lo em combate, mas também superar a tradição e o peso da história representados pela escola Yoshioka. Musashi, arrogante e desafiador, enviou uma carta a Seijuro, propondo um duelo público para comparar técnicas. O desafio foi aceito, e o local escolhido foi o campo adjacente ao templo Rendaiji, nos arredores de Kyoto. No dia marcado, Seijuro, impecavelmente vestido, chegou ao campo de batalha acompanhado de seus discípulos. Ele exalava uma aura de autoridade e confiança, fruto de anos de treinamento e da consciência de sua própria maestria. Mas Musashi estava muito atrasado para o duelo, e Seijuro o esperava, roído pela impaciência e pela raiva. Musashi finalmente chegou portando sua espada de madeira e com roupas vulgares, indigna para um duelo daquela proporção. Ele rapidamente analisou o terreno e o comportamento de seu oponente. Musashi sabia que a irritação de Seijuro seria sua maior arma, pois ele havia chegado atrasado de propósito apenas para desestabilizar seu adversário. Quando o duelo finalmente começou, Seijuro, cego pela fúria, jogou fora seu bokuto e sacou sua katana. Ele queria aquele ronin insolente morto. Seijuro se lançou ao ataque com a força de um tigre, mas Musashi, com a agilidade de um gato, se esquivou do golpe. Ele havia previsto a reação de Seijuro e usaria a raiva que seu adversário sentia como arma contra Seijuro. Com um único golpe preciso e poderoso, Musashi atingiu o ombro esquerdo de Seijuro. O impacto do boken foi devastador, causando uma dor aguda e paralisante no braço do samurai. Atônito e humilhado, Seijuro cambaleou, incapaz de continuar o combate. A multidão incrédula testemunhava a queda do grande mestre Yoshioka diante de um samurai errante e seu simples boken de madeira. Se ele tivesse usado sua lâmina afiada, Seijuro estaria morto. Desmoralizado pela derrota, incapacitado de usar seu braço, Seijuro abandonou a escola Yoshioka
e se retirou para um mosteiro budista, buscando no isolamento e na espiritualidade um novo sentido para sua vida. A era de Yoshioka Seijuro, o grande Kenpo, havia chegado ao fim. A vitória de Musashi repercutiu por toda Kyoto, consolidando sua fama como um duelista formidável. Mas a fúria dos irmãos Yoshioka, sedentos por vingança, lançaria o samurai errante em uma nova e perigosa batalha, testando seus limites e forjando a lenda que o imortalizaria. A derrota de Seijuro, mestre da escola Yoshioka, diante de Musashi, ecoou como um trovão por Kyoto. A humilhação sofrida pelo clã e a queda do mestre que antes personificava a tradição e a invencibilidade da escola Yoshioka deixaram os samurais do clã em fúria. A vingança se tornou um grito de guerra. O irmão de Seijuro, Yoshioka Denshichiro, um espadachim tão habilidoso quanto o irmão e conhecido por sua força e agilidade, assumiu o comando da escola, jurado a recuperar o prestígio perdido e a vingar a honra de sua família. Denshichiro era uma figura imponente, com uma aura de ferocidade que intimidava seus adversários. Sua arma preferida era conhecida como Nodachi, que era uma espada extremamente longa e pesada, com a qual ele se movia com uma rapidez impressionante, esmagando seus oponentes com seus ataques poderosos. A notícia do desafio de Denshichiro chegou até Musashi. O samurai errante sabia que essa batalha seria ainda mais perigosa que o duelo com Seijuro. Denshichiro não era apenas um espadachim habilidoso, ele era o próprio espírito da vingança. O duelo foi marcado para um local próximo à capital, um campo aberto em meio a uma floresta de pinheiros. A multidão que se reuniu para assistir ao espetáculo era ainda maior que a do duelo anterior, pois a fama de Musashi havia se espalhado rapidamente e todos queriam ver o desfecho dessa batalha entre os dois samurais de talento e determinação. Musashi, que havia desenvolvido uma estratégia de chegar atrasado para irritar seus oponentes e perturbar sua concentração, resolveu adotar uma nova tática para esse duelo. Ele sabia que Denshichiro estaria sedento por vingança e impaciente para enfrentá-lo. Dessa vez, Musashi chegou bem antes do horário marcado. Ele se escondeu na sombra dos pinheiros, observando o campo e aguardando a chegada de Denshichiro. Quando Denshichiro chegou, ele parecia uma tempestade prestes a irromper. Sua longa espada brilhava ao sol e seu rosto exalava uma aura de raiva e ódio. Ele gritou para Musashi: "Você se esconde como um covarde? Apareça em frente à minha fúria!" Musashi se levantou das sombras. Sua postura, ainda mais tranquila que no duelo anterior, respondeu com um sorriso leve. "Eu estava apenas admirando a beleza da floresta, esperando o momento certo para começar nossa dança de espadas." O duelo se iniciou com a fúria de Denshichiro, que lançou ao ataque uma série de golpes poderosos. Musashi esquivava-se com agilidade, seus movimentos rápidos e imprevisíveis, como os de um felino em busca de sua presa. O duelo era uma dança mortal de espadas, uma luta de vontades e de espíritos. A cada movimento de Denshichiro, Musashi respondia com um contra-ataque preciso e feroz, desestabilizando o mestre Yoshioka e desvendando as riquezas de sua técnica. Musashi, com sua intuição e sua compreensão da psicologia do combate, conseguiu se aproveitar da impulsividade de Denshichiro, que se tornava cada vez mais descontrolado conforme sua frustração aumentava com o passar do tempo. Em um movimento rápido e surpreendente, Musashi desarmou Denshichiro, arrancando sua espada de madeira de suas mãos. Sem hesitar, Musashi usou a própria arma do adversário para desferir um golpe fatal em sua cabeça, encerrando o duelo em um instante. A multidão ficou calada, assustada com a rapidez e a velocidade do combate. Denshichiro, o orgulhoso mestre Yoshioka, caía derrotado, com sua vingança transformada em poeira. A derrota de Denshichiro representou o fim definitivo do clã Yoshioka. Sua escola, uma vez temida e respeitada em todo o Japão, havia sido destruída pela mão de um samurai errante, que provou ser mais hábil, mais sagaz e mais implacável que todos os seus mestres.
A fúria do clã Yoshioka, incendiada pela derrota de seus dois mestres, Seijuro e Denshichiro, se transformou em uma sede de vingança incontrolável. Eles se reuniram em grande número, jurado a destruir o samurai errante que havia ousado desafiar sua tradição e sua honra. A notícia que Musashi havia aceitado o desafio do clã se espalhou como um incêndio por Kyoto, e a cidade se preparava para presenciar um espetáculo de violência e sangue como nunca antes visto. O local escolhido para o combate foi próximo ao grande pinheiro do templo Ishijoji, um local sagrado e tranquilo, ironicamente escolhido para um confronto tão brutal e sem esperança. Musashi sabia que estava diante de um desafio sem precedentes. O clã Yoshioka não se contentaria com um duelo tradicional. Eles haviam se preparado para uma batalha em grande escala, usando todos os meios à sua disposição. Ele havia ouvido os rumores sobre as intenções do clã e sabia que o número de inimigos que o esperavam era assustador, mas sua determinação era ainda maior. Ele tinha aprendido valiosas lições em seus duelos anteriores e havia desenvolvido um estilo próprio de combate, fundamentado em agilidade, intuitivo e adaptado a diferentes situações, que o tornavam um adversário imprevisível e perigoso. No dia do combate, Musashi se dirigiu ao local com um coração tranquilo. Ele havia se preparado para a batalha não apenas física, mas também mentalmente, purificando sua mente e se conectando com a essência de sua arte através da meditação. Ao chegar ao local, a luz do nascer do sol iluminava a multidão de samurais que se aproximavam, armados com espadas, lanças, arco e flechas, prontos para enfrentar o samurai errante. A imagem era impressionante. Uma horda de guerreiros ferozes, unidos por uma sede de vingança, marchando em direção a um único homem. Mas Musashi não se deixou intimidar. Ele havia escolhido o local de batalha com cuidado, procurando um terreno desfavorável para os Yoshioka, um campo irregular com árvores e declives que dificultariam seus movimentos. Ele sabia que os Yoshioka esperavam encontrá-lo em um campo aberto, onde suas táticas de ataque poderiam ser utilizadas com mais efetividade, mas ele os faria cair em sua própria armadilha. Ele sentia o peso da história sobre seus ombros, o orgulho ferido do clã Yoshioka, que o via como um invasor em seu próprio território, um samurai sem raízes que tinha o atrevimento de desafiar a tradição e o prestígio da escola de esgrima que eles tanto amavam. Mas Musashi não se deixou abater pela pressão ou pela fúria dos Yoshioka. Ele tinha uma missão: provar seu valor e se consolidar como mestre da espada e escrever seu próprio capítulo na história do Japão. O combate começou com um turbilhão de aço, uma dança mortal de espadas e lanças. Musashi, com seus movimentos rápidos e imprevisíveis, se esquivava dos golpes dos Yoshioka, aproveitando as oportunidades que a desorganização e o terreno irregular lhe ofereciam. Ele se movia como um fantasma, sua espada brilhando ao sol como um relâmpago, cortando o ar com precisão e ferocidade. Ele desferia golpes poderosos e rápidos, aproveitando a cada instante a confusão dos Yoshioka e a vantagem que o terreno lhe oferecia. A cada inimigo que derrubava, Musashi se tornava mais confiante, seu espírito inabalável. Ele havia aprendido com a derrota em Sekigahara, havia se reinventado e era agora um samurai totalmente diferente. Suas espadas eram a extensão de sua mente, ferramentas de luta, mas também de autoconhecimento e iluminação. O combate foi uma luta sangrenta e desesperada, mas Musashi era implacável, com sua determinação inabalável. Ele havia se transformado em uma força da natureza, um samurai que ignorava a morte e a dor, movido pela busca pela perfeição de sua arte. Ele conseguiu atingir o novo líder do clã, o jovem Matashichiro, que havia sido eleito como o novo Kenpo após a morte de seus irmãos. Musashi desferiu um golpe fatal, encerrando a luta de uma vez por todas. A derrota do clã Yoshioka foi devastadora. Sua escola, um símbolo de tradição e prestígio, havia sido destruída por um único samurai independente, cujo espírito e técnica transcendiam tudo que já havia sido visto até então.
Exausto após vencer inúmeros inimigos, foi perguntado a Musashi como ele conseguiu derrotar tantos inimigos e ele respondeu: "A vida é cheia de obstáculos e desafios, e é impossível enfrentá-los todos de uma vez. Assim como na vida, eu me concentrei em enfrentar um inimigo de cada vez para assim alcançar a vitória." A lenda de Miyamoto Musashi se espalhou pelo Japão, e ele se consolidava como uma lenda viva.